a gente normalmente faz com toda a turma, né? Dessas atividades exploratórias do tipo 1, né, a criança, o adolescente pode passar para uma atividade do tipo 2. Então, por exemplo, ele vai para o museu, uma atividade tipo 1, e se interessa pela arte, né? E começa a desenvolver atividades de treinamento na arte, na pintura, vamos supor, né? Então, aqui nós temos outras atividades que podem ser desenvolvidas para toda a escola também. Então, por exemplo, vamos fazer uma oficina de pintura. E esse aluno vai para essa oficina de pintura, né? Para desenvolver uma atividade de treinamento em grupo, tipo 2. Por que tipo 2? Porque ela já é mais refinada, ela já desenvolve uma atividade mais específica, né? E para que esse aluno vai? Porque aqui, quando ele desenvolve a técnica, ele gostou de pintar e vai pintar, né? Vai fazer um projeto de pintura, que são investigações de problemas reais, individuais ou em pequenos grupos, que é tipo 3. Pode ser um projeto, pode ser uma pesquisa, né? Então, esse aluno vai já, por exemplo, fazer uma exposição de seus quadros, né? Todo esse enriquecimento, ele pode ser alimentado pela sala de aula regular, né? Ou seja, são as atividades exploratórias gerais, eu posso fazer na sala de aula regular, e pelo próprio enriquecimento. Por que tem flechinha de vai e vem? Porque, de repente, esse aluno terminou de fazer a sua exposição de pintura, e ele resolve que ele quer fazer, ele vai oferecer uma oficina de pintura para a escola. Então, ele volta para a atividade do tipo 2, e ele vai mostrar a sua exposição na escola, que volta a ser uma atividade do tipo 1, que, por sua vez, pode trazer outras crianças, entende? Então, é tipo um círculo vicioso, quer dizer, essas atividades de tipo, aí eu vou colocar um exemplo. Tinha 2 rapazes em Curitiba, quando eu fiz a validação dos meus instrumentos, que se interessavam muito por aves, né? E tinham feito como atividade exploratória do tipo 1, tinham assistido uma palestra de uma especialista em aves da Universidade Federal do Paraná. E aí eles resolveram fazer um projeto e fizeram uma oficina com essa mesma professora, né, de como organizar eles estavam preocupados em saber por que uma das praças de Curitiba tinha pombas e a outra não, né? As pombas eles traziam para a escola onde eles estudavam muitas doenças, né? Porque a pomba produz doenças com as fezes e tudo mais. E eles estavam preocupados em descobrir por que naquela praça específica não havia pombas e por que na outra sim. Então, eles fizeram todo um projeto, né? E com essa professora fizeram uma oficina de treinamento, né? E fizeram uma atividade do tipo 3, que foi, eles criaram uma pomba com determinado tipo de alimentação, numa praça, enfim, fizeram várias atividades, e fizeram um folder explicando por que a gente tinha que ter cuidado, né, quando havia, de evitar que as pombas estivessem, por exemplo, no pátio da escola, com alimentação, com as merendas, né? Eles fizeram um folder, né, aqui em atividade do tipo 3 e voltaram para a atividade do tipo 1, porque esse folder eles passaram sala por sala
explicando para os colegas da escola que cuidados que tinha que ter com as pombas, né? Então, aqui pode ter surgido outros alunos interessados no tema, volta para cá, volta à atividade do tipo 3, que pode ser outra diferente, né? Então, por isso, essas flechinhas que entra em uma, entra e sai em uma e outra, né? Em 1981, ele cria o modelo das portas giratórias. O que é o modelo das portas giratórias? Primeiro, ele é desenvolvido na sala de recursos para cerca de 25% dos alunos da escola. Quem cria esse modelo das portas giratórias é ele, Renzulli, Reis e Smith. Os estudantes que demonstram interesse num tema recebem enriquecimento, o apoio nesse tema e depois deixam seu lugar para outro estudante. Se esse aluno demonstrar interesse e comprometimento com a tarefa em outro tema, ele permanece na sala de recursos. Se não, deixa seu lugar para outro. Por isso que chama de portas giratórias, né? A seleção se baseia na informação do Estado. O que é a informação do Estado? São as informações que se obtém com um instrumento que o Renzulli desenvolveu, como vou mostrar para vocês agora depois, que se chama String Analyzer. É difícil de traduzir isso aqui, mas é tipo um analisador de fortalezas, tá? É um documento que registra os interesses, as habilidades e as formas preferidas de aprender. Mas o desenvolvimento do modelo deve ser sempre acompanhado das informações da ação, que é aquilo que nós falamos, hoje, né? De o que esse aluno está fazendo realmente, né? Ele está acompanhando, ele está desenvolvendo, ele tem comprometimento com a tarefa, ele tem criatividade, né? E de um plano de administração, que é um tipo de um contrato que ajuda o estudante a definir seus objetivos e a organizar as ações para o desenvolvimento do seu projeto. Então, o aluno entra na sala de recursos, né, e quando ele fica ali, ele vai assinar tipo um contrato, onde vai dizer assim, o que ele quer fazer, como é que ele quer fazer. Vocês têm isso naquele documento do MEC, aqueles 4 livros que o MEC publicou em 2007, que tem os tipos de contrato, né, que é onde o aluno se compromete, né, e aí nós começamos pelo compromisso com a tarefa, né, ele se compromete a desenvolver um determinado projeto. Bom, aí ele define qual é seu objetivo, quanto tempo vai levar, onde que ele vai procurar recursos, como ele vai fazer, em que horários que ele vai fazer isso, quais são os resultados que ele espera, que recursos que ele pode conseguir, como ele pode conseguir recursos, tudo isso entra nesse plano de administração do projeto que o aluno quer desenvolver. E, além disso, também tem o compactador, que no nosso sistema é meio difícil de aplicar, né? Mas que se faz junto com o professor da sala de aula, que ajuda a verificar na sala de aula regular aqueles conteúdos que podem ser compactados para que o estudante possa participar da sala de recursos. Como a sala de recursos não é a contraturno, né, se conversa com o professor da sala de aula para ver que conteúdos que ele que pode ser compactado, que ele pode deixar de estar fazendo exercícios, né? E esse tempo, ele, digamos assim, se compra tempo para ele poder desenvolver os seus projetos na sala de recursos. Então, esse é meio difícil, porque não é algo que esteja, que a gente possa fazer facilmente no nosso sistema educacional.
Esse é o modelo de enriquecimento para toda a escola, que é o último, que vocês veem que tem aqui o enriquecimento do ensino e da aprendizagem, que parte do enriquecimento para toda a escola, né? Então, ele tem os componentes organizacionais, ou seja, é uma equipe de enriquecimento para toda a escola, é uma equipe que desenvolve tudo isso. O modelo de desenvolvimento da equipe profissional, ou seja, formação, né, o modelo de formação da equipe profissional que vai fazer o enriquecimento. Materiais e recursos do currículo. Ai, caramba, foi. Volto. O especialista de enriquecimento do ensino para toda a escola, a rede do SEM, porque eles têm uma rede com várias escolas que utilizam o SEM, né? A orientação, o treinamento e o envolvimento dos pais e um plano democrático de administração escolar. Esses são os componentes organizacionais do SEM. Tem as estruturas curriculares, que são o currículo regular, aqui em cima, os clusters de enriquecimento, que são agrupamentos de enriquecimento, e o contínuo do atendimento especial, quer dizer, como que esse aluno vai ter o atendimento ao longo da sua vida escolar. E os componentes do atendimento são o enriquecimento de ensino-aprendizagem, que nós acabamos de falar, as técnicas de modificação do currículo, né, flexibilização curricular, compactação curricular, aceleração, né, e o portfólio completo do talento, que é um documento que está no livro que a gente adaptou do Renzulli, né, que é um documento onde o aluno registra o que ele gosta de fazer, seus interesses, suas áreas de como que ele gosta de aprender, né, é o aluno que faz esse registro, né. Esse modelo é bastante complexo, eles conseguem fazer, porque tem, o Renzulli tem toda uma equipe, né, ele tem apoios financeiros de bolsa, de organizações que apoiam, né, então ele consegue fazer isso, tem estudantes que participam, tem estudantes que fazem seu treinamento e participam desse modelo, né, para nós é meio difícil, né, então, eu deixei aqui, se vocês quiserem copiar, eu deixei aqui o Intersalizer, né, que é esse documento que o Renzulli faz, né, que ele diz assim, o propósito desse questionário é ajudá-lo a se familiarizar com alguns dos seus interesses e potenciais interesses. O questionário não é um teste e não há respostas certas ou erradas. Suas perguntas são completamente confidenciais. Você pode querer conversar... pode querer conversar sobre elas com seu professor ou com outros estudantes, mas isso é uma escolha totalmente sua. Parte do tempo gasto no programa especial será dedicado a trabalhar em projetos individuais ou em pequenos grupos. Gostaríamos que você trabalhasse em projetos que sejam do seu interesse, mas às vezes temos que temos que pensar um pouco antes de realmente saber o que
quais são os nossos interesses, né? Então, nesse questionário, ele tem várias perguntas, né? Então, por exemplo, imaginemos que sua classe decidiu a fazer uma peça de teatro para juntar dinheiro para uma viagem da turma. Cada pessoa tem que ser, vai ser solicitada a marcar a sua primeira, segunda e terceira escolha por uma das atividades listadas à continuação. Marque a sua primeira, segunda e terceira escolha. Então, aqui tem ator, diretor, desenho de vestuário, fabricação do vestuário, iluminação, som, desenho de cenário, construção e pintura do cenário, escrita do script da peça, música, dançarino, cantor, administração de negócios, gerente administrativo, aqui são anúncios, desenho de anúncios, né? Fotógrafo para preparar as fotos para os jornais, boletins e outros avisos, né? E aí ele vai levantando, né, os interesses, né, de uma forma mais dirigida que no portfólio, né? No portfólio o aluno escolhe mais livremente. Aqui ele vai sugerindo momentos, atividades, coisas, né? Se você, imaginemos que quer algum dia ser um autor famoso e escrever um livro, né? Que tipo de livro seria esse, né? Sobre o que seria o livro? Pode pensar um título para esse livro? Né? Então, são várias escolhas que ele dá aqui, né, no Analyzer. Aí eu deixei ali o código, o QR, que vocês podem baixar ele e depois colocar ali para traduzir no Google Translator. E aí, a partir do modelo do Renzulli e da experiência que eu fui tendo, assim, na formação de docentes e na própria proposta de atividades, eu criei um modelo de atendimento educacional especializado para alunos com altas habilidades, né? E por que eu criei esse modelo? E por que ele é assim? Porque nós temos esses recursos, nós podemos desenvolver esses recursos em sala de aula, porque eu acho que a gente tem que pensar também no enriquecimento intracurricular e em sala de recurso multifuncional. Na sala de recurso multifuncional, eu acrescentei as atividades do tipo 4. Por quê? Porque muitas vezes as atividades do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, elas acabam produzindo produtos que saem fora da escola, né? Eu lembro de umas meninas que já são adultas agora, que elas escreviam, gostavam muito de escrever poesia, então elas fizeram todo o modelo de enriquecimento aqui, mas elas continuaram escrevendo e publicando seus livros. Então, para mim, essas já são atividades do tipo 4, quer dizer, são atividades que já saem fora da escola, que vão para a comunidade e que ficam disponíveis para a comunidade, né? Eu acho que a identificação e a coleta de dados de alunos, família e professores, ela pode acontecer aqui no meio, né? Não necessariamente fora da escola, mas ela pode acontecer durante o atendimento
na sala de recursos, ou mesmo na sala de aula, onde o professor pode desenvolver tutorias, tarefas diferenciadas, monitorias, análise de livros didáticos e eliminação de conteúdos repetitivos, que isso aí o professor pode fazer, né? Pode fazer projetos individuais, mentoria, pesquisas em grupo, pesquisas individuais, pode desenvolver a compactação curricular, né? E pode introduzir conteúdos mais apropriados. Isso aí o professor pode fazer e é uma forma de enriquecimento intracurricular, porque ele acontece dentro do currículo, quer dizer, ele vai acontecer em relação às atividades do currículo da turma, de cada turma. Enquanto que aqui, na sala de recursos multifuncional, essas atividades não estão relacionadas com o currículo, elas são totalmente fora do currículo escolar, né? E aqui na sala de aula, o professor regente ou da disciplina pode fazer o enriquecimento intracurricular. E na sala de recursos, é o professor especializado que faz o enriquecimento extracurricular. E nós temos, em alguns estados, a figura do professor itinerante, que ele pode fazer essa relação, digamos assim, esse compartilhar, né, entre o professor regente e o professor especializado. Aqui também eu acho que tem que haver uma relação entre as atividades, não entre as atividades, mas que tem que haver uma orientação, principalmente do professor da sala de recursos multifuncional para o professor da sala de aula regular, né? Ele pode orientar, de acordo com os interesses do aluno na sala de recurso multifuncional, que tipo de atividades o professor da sala de aula pode desenvolver. Por exemplo, se eu tenho aqui um aluno que é interessado na música e ele tem dificuldade na sala de aula, na aula de português, por exemplo, eu posso, como professor de sala de recursos, sugerir a esse professor da sala de aula, estou pensando, que ele faça, por exemplo, trabalhe com esse aluno o português relacionado com a música, porque aí esse aluno vai se interessar, né, e vai poder, por exemplo, escrever redações, escrever uma biografia de um músico, né, então ele vai se relacionar com o português com a sua área de interesse, né? O mesmo com outras áreas que não estão presentes na escola e que pode se trabalhar em relação com aquelas disciplinas tradicionais da escola, né? Bom, aqui tem uma bibliografia que eu deixei para vocês, né? Tenho os meus dados aqui, eu queria contar para vocês, para quem não sabe, de que na UD a gente está abrindo um mestrado em autossabilidade e superdotação e uma especialização em autossabilidade e superdotação, que são 2 cursos de pós-grado híbridos, né? Então, nós estamos entrando agora com o processo de autorização pelo Ministério da Educação e acreditamos que em janeiro ele já vai começar, né? O mestrado são 2 anos, as aulas presenciais são em janeiro, nas férias, 3 semanas de aula em janeiro, e o resto do ano são aulas de 2 horas, às vezes um pouco mais, aos sábados, de 10 a meio-dia, às vezes de 9h30 a meio-dia, dependendo, e com todos especialistas, muito especialistas na área da Argentina,
do Brasil, do Uruguai e do Chile, né? E mesmo na especialização, a especialização é 1 ano, metade híbrida e metade presencial, em janeiro também. Acho que é a primeira na América Latina. E, bom, eu gostaria de convidar vocês eu vou coordenar esse mestrado, né? Gostaria de convidar vocês, para quem quiser vir, trabalhar conosco. Nós trabalhamos muito em pesquisa, né? E com essa visão, assim, vou fechar aqui, deixar de compartilhar aqui, de pesquisar muito na área, de produzir muito, e de aprender muito, e de trabalhar muito para a prática, né? Porque essa é a nossa visão. E, bom, agora deixamos para a participação de vocês. Suzana, aqui no chat tem uma pergunta da Elciane, do NASP-OI, mas teve uma pessoa que levantou a mão para falar com você. Sim. Quem é? Tem Arli Tenório. Sim, então vamos dar a vez a ela. Depois e a gente faz também. Isso, tá. Depois a gente vai para a Ângela e depois eu sim, ok? Boa tarde, eu levantei a mão não, eu aplaudi. Ah, tá bom. Bom. Então vamos para a Ângela. Vai, Ângela. A Letícia também. Não, a Letícia está aplaudindo. Está aplaudindo, é. Tá. Ângela na ASRJ, é isso? Não, eu não levantei a mão, não. Eu quero, então, já que me deram a palavra, quero agradecer, Suzana, te admiro pra caramba. Você faz um trabalho, assim, que eu acho realmente admirável. Então, muito obrigada pela oportunidade de ouvi-la mais uma vez, né, e agradecer, porque eu também tenho pensamentos muito semelhantes aos seus na condução desse processo com os alunos com altas habilidades. Então, muito obrigada. Ok, só para informação, a professora Ângela era de sala de recursos de uma escola de Niterói e ela está vindo para a equipe na AIS. Nós, no estado do Rio de Janeiro, utilizamos os seus questionários. Eu vou lá, Maria da Glória. Nós utilizamos e ela fez uma pesquisa durante esse ano na escola que ela trabalha e ela conseguiu, nessa pesquisa, 51 alunos com indicadores de altas habilidades numa escola que não tinha nenhum. Então, isso é bem legal, ela já chega na ASRJ com essa experiência. Glorinha Rondônia, parabéns, Ângela. Vai você. Boa tarde a todas. E, assim, feliz por ver mais uma vez a Suzana, né, à distância. Que bom revê-la, Suzana, e rever tantas carinhas que a gente está com saudade, né, esse tempo todo sem se encontrar. E, assim, agradecer, né, a Suzana, porque a Suzana esteve conosco aqui no início dos trabalhos no NAS, aqui em Rondônia, e foi maravilhoso, né? E é sempre maravilhoso estar com você, Suzana, e estar com todas vocês. Um beijo grande no seu coração e gratidão por essa partilha aí incrível, né? De trazer esse momento histórico para todas nós. Muito grata, Suzana. Tudo de melhor que a vida pode lhe oferecer. Você sabe que eu sou sua fã, né? Que nós aqui de Rondônia, como vocês também, somos sua fã, seus fãs, né? Então, tudo de bom. E bom ver vocês. E em breve, espero que a gente faça um encontro assim presencial para que a gente possa estar matando a saudade.
Tudo de melhor para cada uma. Obrigada. Cada um. Lúcia, vai nessa. Tá. Tem perguntas lá no chat. Senhora Suzana, que bom revê-la, mesmo que virtualmente. São Luís do Maranhão lhe aguarda, viu, mais uma vez. Vamos aqui, né? Temos algumas perguntas, né? Tem a Elciane, que pergunta sobre... A minha foi respondida, né, no decorrer da fala. A Elciane pergunta, o modelo de enriquecimento é para toda a escola ou pode ser utilizado, é para todas as escolas e pode ser utilizado com todos os alunos sem exceção ou deve ter uma seleção baseada em alguns critérios? Bom, na verdade, lá no modelo que eles utilizam para toda a escola. Eu acho que para nós é bastante difícil pensar em fazer para toda a escola, seria excelente poder fazer para toda a escola, né? Até porque quando a gente começa com atividades do tipo 1, o que acontece? Quando a gente começa com atividades do tipo 1, isso pode ser em toda a escola, né? Atividades do tipo 2 também, por que não? Se a gente faz oficinas, se a gente faz projetos, por que não? Agora, as atividades do tipo 3, não vai ser toda a escola que vai se interessar. A gente pode oferecer para toda a escola, mas quem vai se interessar provavelmente vai ser aqueles alunos que têm alçabilidade de superdotação, né? Porque não é todo aluno que tem o comprometimento com a tarefa, que tem a criatividade, que vai querer seguir aprofundando. Então, oferecer, pode se oferecer. Isso é o que eles fazem, né? Agora, o que o Rensuli fala é que normalmente pode-se começar com 15% dos alunos. Por exemplo, os 15% que são melhores em educação física, os 15% que são melhores em português, os 15% que são melhores em literatura, sei lá, em geografia. Né? Esses 15% vão ser os que provavelmente ali vão ter os alunos com alçabilidades. E aí vai se cantando, né? Porque tem aluno que vai querer fazer, mas daqui a pouco não quer mais seguir adiante, né? Eu tive um caso de uma sala que eu ajudei a construir lá no interior de Porto Alegre, Sapucaia do Sul, e nós tínhamos um aluno que ele veio para a sala de recursos porque parecia que tinha indicadores, foi indicado, mas chegou um momento em que ele era um menino que tem, até alguém perguntou se tinha dupla excepcionalidade. Esse menino tinha uma deficiência física também, né? E a gente, ele veio para a sala de recursos, mas chegou um momento em que os outros alunos estavam em seus projetos e ele ficava borboleteando e atrapalhando os alunos. Né? Que queriam fazer projetos. Mas ele acabou indo embora sozinho. E a família dizia que foi tão bom para ele ter participado da sala, porque ele foi reconhecido, né? Ele conviveu
com os alunos, ele teve a oportunidade de começar dentro das suas possibilidades, né? Então, seria ótimo que a gente pudesse fazer para toda a escola. Eu não sei se a gente consegue. O Renzulli fala, né, na tradução, que quando a maré sobe, quando a maré enche, todos os barcos sobem, né? Então, todo mundo se beneficia desse processo. A gente tem uma outra pergunta, né, que diz, com relação ao comprometimento da tarefa e o hiperfoco, quais cuidados devemos ter, principalmente com relação aos alunos autistas com dupla excepcionalidade? É o Marcelo Loureiro, do NAS Rio Branco. Bom, há uma diferença muito clara entre o autismo e as altas habilidades de superdotação. Pode haver coincidência, sim, pode haver dupla excepcionalidade, mas não é tão frequente como se pensa, né? Eu acho que hoje em dia tudo virou neurodiversidade, tudo virou 2E, 3E, 4E, e tem muita diferença, né? A pessoa com autismo, ela tem um interesse num foco específico, né, numa área específica, mas ela não tem criatividade. Ela ela tem um comprometimento com a tarefa e ela tem habilidade acima da média, às vezes, né, mas ela não tem a criatividade. E isso é o que o diferencia das altas habilidades de superdotação, né? Ela tem a hiperlexia, né? Mas ela tem uma série de comprometimentos também, principalmente na área social, no contato visual, ela não faz uso desses conhecimentos de forma criativa, né, e é o que a diferencia das altas habilidades de superdotação. Tem casos em que tem realmente dupla excepcionalidade. E aí temos que ter muito cuidado de atender para as duas condições, tanto para as altas habilidades quanto para o autismo, né? Isso é muito importante, porque geralmente quando a pessoa tem dupla excepcionalidade, a gente vai logo ver o problema, vai atender pelo autismo, mas esquece que ela tem as habilidades, né? Exatamente. Mas são diferentes. E tem que ter claro isso. Tem que ter claro isso. Isso. Nós temos ainda algumas outras perguntas que, pelo tempo, né, nós só temos até 17 horas exatamente, né, porque é o tempo que nós temos para utilizar, né. Tem uma outra pergunta
que é da Ana Helena Gouveia, né, que já que os anéis não precisam se manifestar, professora Suzana, nós gostaríamos de te encaminhar essas perguntas, a Mara encaminha, você pode fazer um áudio respondendo para que a gente não deixe as pessoas que estão aqui fazendo perguntas sem resposta. Pode Claro. ser assim? Tá. Pode sim. Tá ótimo, então. Mara, anota aí. Depois a gente vai, quem copiou o link aqui do chat, nós vamos fazer o envio das perguntas para a professora Suzana, ela responde, a gente encaminha aqui para quem, lá no coletivo, para quem fez a pergunta. Dado o adiantado tempo, a gente precisa encerrar, né, exatamente às 17 horas. Essa ação, né, mais uma ação do coletivo, a convite é convidar a professora Suzana para estar conosco, que trabalhamos diretamente com a identificação pedagógica, trazendo esses esclarecimentos, compreendendo o RESULE com mais profundidade, é de extrema importância para o nosso trabalho, principalmente nessa onda aqui de supremacia, né, de testes de QI, de sobreposição de uma identificação psicológica sobre a identificação pedagógica, inclusive de alguns questionamentos a respeito da cientificidade da identificação pedagógica, coisas que, de uma certa forma, têm fragilizado o processo. Mas dizer que nós estamos aqui cada vez mais conscientes do nosso papel, do quanto a identificação pedagógica ela é importante, do quanto ela é válida cientificamente e do quanto nós, do coletivo NAS e Centro do Brasil, precisamos cada vez mais nos aprofundar sobre esse processo, né? Agradecer à professora Suzana pela disponibilidade, pelo tempo, pela aceitação desse convite e dizer que o coletivo te tem como referência nesse processo de identificação pedagógica, tá? E que é uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco, pertinho, compreendendo o RESULE com mais profundidade. Obrigada, professora, né? Que a senhora fique logo bem, tá aí um pouquinho dodói, mesmo com toda essa situação, mas não continuou nos aceitando, tá? Um abraço. Gente, o coletivo é isso. Vamos fazer uma foto, Suziane? Vamos sim. Abrir as câmeras. Pronto. Maristela, todo mundo. Me ajuda aí, Maristela. Ângela, abrindo também. as câmeras, todo mundo. Vamos lá. Depois dessa aula incrível, tá todo mundo aí de sorriso estampado, né? Prontinho. Não, peraí. Vou tirar agora. Tem Cats. Pronto. Eu estava vendo que tinha alguém ainda com a câmera fechada. Foi uma, né? Espero que tenham tirado outras. Professora, muito obrigada. Mais uma vez, esclarecimentos, assim, muito bons. Obrigada. Prontinho, Mara? Foto tirada? Prontinho, foto tirada. Opa! Gente, obrigada pela participação de vocês. O coletivo está muito feliz, né, de tê-los conosco, uma aceitação assim, quase que em sua totalidade, e nós só temos a agradecer. E essa é uma ação que nos fortalece a cada dia. Beijo grande, e vamos lá para o grupo de representantes e conversar mais um pouquinho, quem tiver disponibilidade. Cheiro, gente, obrigada. Professora Suzana, obrigada mais uma